aparecendo aí já? Tô... esperando o link aqui. Foi? Não apareceu aqui ainda no... no YouTube. Tá ok, então. Vamos lá. Deixa eu compartilhar o link aqui para os nossos irmãos no grupo da União Fraternal. Maravilha, maravilha. Estamos começando mais um podcast, então, da União Fraternal de Pastores e Líderes Cristãos. E hoje nós estamos recebendo um convidado especial, Pastor Shakespeare Carvalho. Isso. Mais conhecido como Shake, né? E tem um Viana entre o Carvalho, né? Tem. Maravilha. 44 anos. Rapaz, essa idade que fala aí, não sei se é isso não. Não, os melhores são da década de 80, tá? Verdade. Eu me incluo. Casado, formado em Direito, hoje finalizando aí o 4º ano de Medicina, Verdade. Pastor, empresário e também na vida pública aí desde 2012. Desde 2012. 2012, quando foi vereador aí na cidade com 7.856 votos. Essa ficha aí tá completa, tá? Tá, eu fiz o meu dever de casa aqui pelo Republicanos. Isso. Em 2014 disputou a presidência da Câmara, Exatamente. né? E olha que quem tava aí como presidente da Câmara, a Amélia, né? A Amélia, tirou uma pessoa que tem até hoje perpetuado na cidade. Hoje ela e a Dulce são as vereadoras mais antigas. As mais antigas e as mais votadas, né? As mais votadas sempre. E aí, 2015, então, você presidiu a Câmara. 2016, foi candidato a prefeito da nossa cidade. Fui, aceitei esse desafio maluco que foi ser candidato a prefeito. Uau! E ficou em terceirão, né? Terceiro, com mais de 42 mil votos. Uau! 42.755 votos. Pronto, vamos. Informação completa. E agora, voltando aí em 2024, 2020 você foi candidato a prefeito. 2020, saí vereador. Vereador. Tive 2.200 e alguma coisa votos, mas não consegui chegar. Não entrou. Não entrei. E agora, pelo PL, mais uma vez candidato a vereador da nossa cidade. Trabalhando. Filho de São José dos Campos. Nascido e criado nessa terra boa. Como que você enxerga São José dos Campos? O que você vê aqui em São José dos Campos? Pastor, São José é uma cidade diferenciada, né? São José é uma cidade ponto fora da curva. Acho que nós tivemos o privilégio de ter bons administradores na cidade ao longo dos tempos. E a gente vê que a população ajuda muito, né? A população é uma população já diferenciada porque desde o berço a gente já tem um sonho de trabalhar na Embraer, de trabalhar antes era muito a história da indústria, né? São José era um polo industrial e a gente tinha muita questão da indústria, então a gente já nascia com o sonho de ter o currículo chamado na GM, na Embraer, na Johnson, enfim, várias outras empresas que tem aqui que tinham em São José e ainda tem, mas hoje com uma proporção um pouco menor de poder de empregabilidade. E com isso a gente já tinha essa cabeça um pouco pensando para frente. Então, São José é a cidade de sonhos e realizações, né? É a cidade que dá a opção, que historicamente ela dá a opção de as pessoas sonharem e realizarem. E como nasceu esse envolvimento com a vida pública? De onde nasceu? Quem deu a ideia? Como foi? Qual foi o pontapé inicial? Já desde criança, meu pai. Já era envolvido com política? Meu pai sempre gostou muito dessa história da política. E aí o seu Lázaro Carvalho, ele
me inventou de sair candidato em 1988, se eu não me engano, acho que é 88. Uau. E aí meu pai sendo candidato em 88, sai andando para tudo quanto é lugar, nas igrejas, na rua. E na época que no política era tipo assim, não era que era proibido, era do demônio, do diabo ter política na igreja. E meu pai meio que lançou a vanguarda mesmo de se lançar candidato. E aí tinha poucos candidatos evangélicos, pouquíssimos, e meu pai saiu candidato lá e a gente andava e foi pegando aquele gosto, né? Aí foi pegando aquele gosto por estar participando das reuniões. E aí eu saí da escola, já saía pensando quando seriam as próximas reuniões. A gente já tinha passado o período eleitoral, aí meu pai, não tá na época de política não. Puxa, mas não vai ter mais reunião, não vai ter mais lugar pra gente ir, a gente queria ir nos lugares. Então é aquela diversão que foi criando de uma maneira muito recreativa, né? Muito divertida e leve a questão da política. E aí o direito vem para alimentar essa fome da vida pública. Eu brinco, falo que o direito eu enxergava isso que seria o fim de uma frustração que eu tinha, porque eu sempre quis fazer medicina. Meu sonho sempre foi fazer medicina. Eu me preparei para fazer medicina. Então eu passei na escola que eu passei eu era bolsista. Em uma escola particular, então eu me preparei, passava nos cursinhos que tinha bolsa, eu me preparei, fui lá, me dediquei. Então eu queria ser médico, meu objetivo era ser médico. Eu chegava no meu quarto, assim, tinha umas tabelas periódicas pela parede, em cima as fórmulas, e eu tinha toda essa técnica que eu ia aprendendo e ia lendo. Naquela época o computador não era tão disponível assim, mas eu sempre comprava nas bancas de jornais, meu pai comprava para mim, e os livros antigos, eu ia dando uma lida ali e eu conseguia passar. Só que eu passava sempre nas escolas particulares e não passava na pública, que era hoje não é tão concorrido como era antes. Já é concorrido hoje, mas antes. Antes era uma briga, Unesp, USP, era uma era uma coisa fora da curva. Eu fiz poliedro, eu sei como que é a correria. E aí eu consegui, eu passava e não conseguia. E meu pai numa situação financeira muito ruim, minha família também, e minha mãe muito doente. E aí eu tinha que escolher, ou eu continuava com esse meu sonho e tentava mais um ano, mais 1 ou 2 anos, ou eu teria que ir para a rua trabalhar, porque não dava para conciliar, porque era uma carga puxada. E aí eu achei por necessidade, na verdade, não achei nada, por necessidade a vida, e Deus também foi me abençoando e eu fui trabalhar. Aí eu fui trabalhar e depois de trabalhando eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que me ajudaram a cursar Direito e fazer a faculdade de Direito. Show, bacana. E agora, medicina, está realizando esse sonho. E aí, depois de tudo morto, já acalmado, sonho abafado, a gente fala que a pedra colocada já, e aí surgiu, né, no período da pandemia, puxa, tá tanta coisa acontecendo na minha vida, algumas frustrações, alguns fracassos, algumas fraquezas, e eu falei, eu preciso me fortalecer. E eu tenho essa característica que eu me fortaleço e aí eu me dedico para algo que eu gosto, que é a questão do estudo. Mas a resiliência, né? Exatamente. Eu fui me reinventar, essa é a verdade. Sim. Eu me reinventei. Eu fui me reinventar e quieto, calado e sem propagar. Aí eu peguei e comecei a me dedicar mais. Aí estou realizando um sonho de cursar medicina. E está sendo muito bacana, muito bom. Cada dia uma gratidão para Deus, porque cada dia você vive um milagre, né? Sim. Um milagre de você restaurar sonhos, de você saber que existe ainda, se você tiver muita persistência, se tiver muita convicção, fé e principalmente responsabilidade com as coisas que Deus entrega nas suas mãos, eu tenho certeza que você voa longe. Uau! E como que foi o seu chamado pastoral? Nós estamos aqui numa União Fraternal de Pastores, né? Então nós estamos nos comunicando com os pastores do nosso conselho aqui, da nossa união. Como foi esse chamado pastoral na sua vida? Pastor, eu sou nascido e criado na igreja. Eu sempre tive um convívio ali nos bastidores. E aí tinha os pastores sempre enxergavam ali algum potencial, mas aquela coisa de molecada e tal, mas eu sempre levei muito a sério, muita responsabilidade isso.
E aí, quando eu fui destacado para ajudar no grupo de jovem, depois fui destacado para ser líder de jovem, e ainda fui consagrado ainda à época evangelista solteiro. Então, eu tinha todo já um preparo já. Passou pelo cooperador, diácono... Passei. Aí já tinha... Não, no diácono não passei porque eu fui solteiro, fui consagrado tá. solteiro. Então, solteiro não se consagra os diáconos, né? Já passa direto para o evangelista. E aí eu tive esse preparo, tive bons pastores que estiveram ao meu lado, que me ensinaram, pessoas que me orientaram. E aí depois a gente vai desenvolvendo um trabalho interno na igreja, um trabalho de... tomei conta de algumas igrejas, tomei conta de alguns departamentos, foi me colocado responsabilidades. Mas aí chegou um momento que mesmo dentro da igreja eles me colocaram a responsabilidade da questão política. Me entregando e eu falei, mas esse negócio de política e tal, mas isso aí é uma missão, você tá enxergando errado. Isso aí é uma missão. Aí me deram uma missão, que a gente chamava na época a missão parlamentar. Então, nessa missão parlamentar foi quando eu peguei e assumi a missão política da igreja e aí a gente também se sagrou vencedor também na eleição de 2012, isso já. Sim. Essa questão entre fé e política é difícil de se conciliar, porque a gente vê uma dificuldade muito grande entre os membros da igreja em compreender que a igreja não está ausente da vida política, né? Como que você teve que lidar com isso? Como foi para você lidar com a questão da fé e da política? Eu peguei ali eu peguei no final de uma era já era pecado que não podia. Que eu já peguei a transição já do meu pai, já peguei a transição de Adriana Prado, já peguei a transição de figuras importantes do meio evangélico que sempre figuravam na política. Eu peguei já um pouco já dessa transição, já minha geração já foi mudando. Já não era um tabu. Já não era um tabu. E aí o que precisava era demonstrar com um trabalho, com a presença. E isso eu consegui demonstrar, não só com o trabalho, mas com a minha presença muito forte, muito constante no meio. E os benefícios que a gente a gente conseguiu trazer para o meio evangélico, como as ações sociais, como os projetos importantes para a regularização dos templos e vários outros projetos que a gente foi ajudando e cooperando com projetos de autoria tanto que era minha, como de outros projetos de outros colegas vereadores que beneficiavam. E eu sempre ia lá fazer um link para beneficiar a nossa classe, o nosso meio. E Sim. Aí, isso aí, eu encontrei uma brecha, e na verdade quando eu falo a brecha, como no meio jurídico o senhor está lá, no meio acadêmico jurídico também entende bem, não existe algo errado na questão da brecha, porque as leis existem brecha para poder dar uma oxigenação um pouco melhor no entendimento do judiciário, como na interpretação também dos leigos. Então, Sim. Isso aí ajuda muito. E aí, quando eu pego essa fase de transição, a gente, na verdade, impõe um ritmo muito forte. Eu falei, agora é difícil pegar a gente, no ritmo que a gente vinha muito forte. Porém, a gente entende que havia uma mistura muito grande. Uma mistura começou a dar uma embaralhada um pouquinho, achando que o mesmo acesso que você tem nas igrejas é o mesmo acesso que você tem que ter no meio político. No meio político existem outros interesses. Existem pessoas que pensam diferente de você. E a gente não pode se impor, a gente tem que conquistar. A gente tem que conquistar, a gente tem que negociar, a gente tem que ter o diálogo e a compreensão e a empatia também com os anseios e desejos da outra parte. Então, isso aí, acho que o entendimento ainda dava uma mexida com a questão de interno e externo. Então, isso... Sim, porque você como vereador, você é um homem do povo, né? Você não faz política para a igreja. Mas o que você leva da igreja para a política? Princípios e valores que são inegociáveis. São fundamentais. Fundamentais. Porque pessoas com princípios e valores, ela pode errar, ela pode acertar, mas os princípios e valores vão sobrepor a todo momento de conflito. Você consegue, de uma certa forma, ter um equilíbrio de pensamento e de atitudes. Então, isso te ajuda muito, Será que não é esse o ponto de conflito da igreja? A igreja acredita que pessoas que têm princípios e valores não podem errar, né? Porque erra e conserta, né? Por isso que tem os princípios e valores. Foi muito difícil para você lidar com a igreja quando você lidava com questões populares que não serviam só à igreja, né?
Porque é complicado para quando um grupo de pessoas não está preparada para ter esse entendimento, que você tem uma vida pública e não uma vida da igreja, né? Eu acho bacana que você não se posiciona como pastor, né? Em nenhum momento eu vi você se posicionando como pastor, sempre foi o Shakespeare Carvalho, a pessoa pública. O pastor é só um ministério que você tem dentro da sua igreja, mas carregando consigo esses valores. Como lidar com a crítica da igreja? Porque a igreja não perdoa, né? É pesado. As brigas começam primeiro dentro de casa. Quando eu entrei, quando eu ganhei a eleição, fiquei todo mundo alegre, contente, porque realmente era um marco de uma nova era, de uma nova geração e de um novo modelo de trabalho. Então, tipo assim, foi uma união de igrejas, foi uma união de propósitos. A gente fez um trabalho muito bacana. E aí a gente falou, agora as coisas vão acontecer. E nós tínhamos muita dificuldade naquela época com fiscalização nas ruas, impedimento de cultos públicos, quase nenhum espaço nas festividades da cidade para o meio evangélico. E não tudo isso não existia isso. Todas as cerimônias públicas, todos os eventos, a nossa classe e o nosso meio era excluído. Nós éramos, na verdade, um povo excluído na cidade. Nós não tínhamos voz nem tínhamos força. E quando eu cheguei, eu falei, não, quero já chegar mudando já isso daí. Você chega com sangue nos olhos, com a vontade de trabalhar. E aí eu lancei um projeto da liberação dos cultos nas praças públicas. Legal. Eu lancei esse projeto e tal, não sei o quê, aprovado, aquela coisa, mas eu apanhei. Primeiro que os órgãos de imprensa, capa de jornal durante 2 semanas, TV Globo, Band e tudo. Projeto. E o pessoal vinha me questionar, eu falava, mas eu quero ocupar os espaços públicos que estão degradados, que estão sendo utilizados com usuários de droga, pessoas que não estão sendo resgatadas e não estão sendo cuidadas e estão marginalizados os espaços públicos. As igrejas podem cuidar disso. Elas podem ocupar durante um período esse espaço que é cultural, é uma cultura evangélica. A gente tem que. Aí meu discurso era esse. E aí eu falei, tô bacana, né? O povo lá fora tá me batendo, mas eu tô bem. Quando eu fui ver, era o povo da igreja que estava me arrebentando. Meu Deus. Me arrebentava. Não, que absurdo. Você não precisa. O que nós temos que cuidar é daqui de dentro. Nós temos que cuidar do nosso espaço aqui dentro. E aí usavam um versículo, pregação, mas me batiam. Porque tem gente aí que quer se aparecer, usa política e fala do meio evangélico. Nós não precisamos disso. Nós temos as nossas igrejas, é aqui que tem que ser realizado o culto. Eu falei, mas não entendi. Você acha que essa mentalidade, ela já tem sido algo retrógrado, tem evoluído no meio das igrejas? Pastor, tem evoluído. Tem sido menor as reclamações, as perseguições? Eu acho que hoje tem sido menor. Acho que nós vivemos um momento, para o meio evangélico, um momento muito próspero, um momento de muitas oportunidades. Tanto é que a gente vê igrejas espontâneas, surgindo, a gente vê os ministérios deslanchando, a gente vê que as pessoas estão se identificando, estão abrindo mais a visão, abrindo um pouquinho o campo para enxergar a necessidade de ser um braço auxiliador, um braço que ajuda a política, o poder público. A gente não pode se ausentar, se eximir e falar, vou recolher meu braço aqui porque eu vou dar de ombro porque eu não gosto da política. E quando você você faz essa junção, é um ajudando o outro para ajudar pessoas, ajudar o próximo. É essa união que precisa ter. Você não precisa concordar ou participar 100% de outro pensamento, outras ideias ou projetos, mas eu posso também ter o conhecimento do que dar a eles a opção de explicar, de sugerir ou de me convencer, como também eu posso levar ao meu lado, a outra parte. Então, eu já senti que houve uma mudança. O que falta, na verdade, eu acho que em todo meio, é esse respeito, mas sempre ter alguém que tenta juntar. O problema hoje em dia de qualquer grupo, e no nosso meio não é diferente, é que no meio dessa tentativa de união, existe aqueles que preferem espalhar, porque eles preferem criar pequenos grupos que não conseguem ter força e expressão para se posicionar do que criar um grupo forte. Então é aquela velha briga de tribo e esquece que visão é reino. Então, aí eu também vejo um grande problema nisso e eu acredito que a união fraternal ela vai ser muito benéfica quanto a isso.
é saber equilibrar, dosar as coisas, né? Porque hoje a gente vê assim os extremos muito aflorados. Exatamente. Nós vemos assim pastores que se reúnem num propósito de reino e daqui a pouco o ambiente é 100% político, não existe reino. E outros que também, quando vão fazer um trabalho de reino, não conseguem ter a parceria, não conseguem ver a igreja como também uma organização, né? Uma igreja visível, que tem ali um CNPJ, que tem que corresponder diante do Estado, que tem que prestar conta de algumas coisas. E esse equilíbrio é que nós precisamos gerar no coração dos líderes cristãos, dos pastores. Napoleão Falcão dizia assim que o melhor banho é aquele que é nem tanto ao mar, nem tanto à praia, né? Mas que a gente possa estar sempre numa margem de segurança, influenciando e contribuindo. Qual que você acha que deveria, que é o limiar assim para gerar esse equilíbrio? Como a igreja deveria se posicionar politicamente e ao mesmo tempo não fazendo da igreja um ambiente onde vire ali um rincão de, sabe? De briga, galo de briga. Isso. Qual que é, na sua visão, qual é esse limiar? Pastor, o que não se pode ultrapassar? Eu acho que não se pode ultrapassar o desrespeito à opinião diferente da sua. Eu acho que os bons líderes são aqueles que orientam. E na sua orientação, ele já dá direcionamento. E tem que ter posicionamento. Eu sou avesso e tenho aqui a minha crítica muito forte com os líderes que não se manifestam, se ausentam e aí depois fazem a cobrança ou fazem aquele falso apoio pós o processo finalizado. Sim. Isso aí enfraquece. Nós temos hoje um histórico muito grande de apoio, de pessoas que podem e deveriam ter um potencial de apoio na questão política e que no nosso meio político, na nossa roda ali, são motivos de chacota. Porque são aqueles que pedem para um, pede para outro, pede para outro, não fecha com ninguém, depois que ganhou fala, não, fechei com você, estou com você, não sei o quê. Aquela coisa assim, que no nosso meio é meio de motivo de chacota. Sim. Eu estava 2 semanas, estava conversando com o pastor e deputado federal Marcos Feliciano, e o Marco estava contando isso para mim. Falou, Sheik, o pessoal às vezes tem alguns lugares que eu vou, as pessoas usam a minha imagem, usam o meu poder de comunicação, usam o que Deus tem na minha vida e, na verdade, sabe quantas vezes eles me apoiaram? Nunca. Por quê? Porque eles... ele fala, como é que ele me disse? Eles pegam o meu grau de conhecimento, a minha popularidade, a unção que Deus colocou na minha vida e utilizam. Só que eles não querem me ver crescer. Por quê? Não cresceu porque cresceu, se não foi a gente que formou, se não foi a gente que apoiou, não foi a gente que impulsionou. Então, às vezes, a pessoa precisa enxergar em outra pessoa um pedaço dela, o DNA dela, para poder, essa aqui agora pode crescer, porque tem um retalho meu aqui. E às vezes não é assim. Às vezes a gente precisa admirar, precisa incentivar pessoas que não surgiu da gente. Sim. Mas que são pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Já deixo um recado a todos os pastores que estão unidos a essa união fraternal, que pessoas fortes se posicionam. Isso aí. Errando ou acertando, são pessoas que se posicionam. Porque uma característica de uma pessoa forte é saber reconhecer que errou. Exatamente. Né? Exatamente. E não tem problema nenhum você falar assim, eu me posicionei, dei um passo errado e voltei atrás e estou recomeçando. Inclusive, aconteceu isso com você, né? Exatamente. Eu estava acompanhando uma entrevista de 2012 que você deu para a Vanguarda e quando você começou, você estava posicionado. Eu acho que era geral isso. Até eu mesmo tenho uma foto com o Carlinho de Almeida, num café de pastores na prefeitura, no Paço Municipal. E você começou apoiando, né, o Carlinho de Almeida e depois das promessas que não foram cumpridas, você recua e toma uma outra direção. Exatamente. Achei muito nobre da sua parte reconhecer. E as pessoas têm essa dificuldade, achando que sempre vão acertar, né? Não existe isso. Até porque o reconhecimento de um erro, o reconhecimento de uma tomada de decisão equivocada, você nunca perde tudo. Você para não ganhar nada, não ganhei nada, ganhou a experiência de não cometer o mesmo erro. Isso aí.
Então, esse, quem sabe, para eles parece um retorno, você não volta de mão vazia. Você volta com uma bagagem, com um grau de conhecimento maior do que você tinha e você não passa pelo mesmo caminho que você passou. Você não vai criando outros atalhos. Você, na verdade, cria um caminho concreto para você chegar no seu objetivo. E você acha que esse é o seu maior valor hoje, a experiência? Não tem preço. Você já passou por todos os meandros da política, da vida pública? Não tem preço. Ou tem coisas ainda que você precisa viver? Não, acho que para viver eu preciso viver muita coisa ainda. Mas eu acho que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. O melhor momento de maturidade, o melhor momento de tranquilidade, o melhor momento familiar, o melhor momento que eu consigo tomar decisões e o momento de realização, o momento de eu estar realizando sonhos. E me colocar à disposição nesse momento para ser candidato a vereador é, na verdade, um retorno porque eu vou e preciso fazer algo a mais. Quando você entra na missão dizendo eu não sei o que eu vou fazer, ou então chegando lá eu vejo, aí você demora esse período de adaptação. Eu não, eu estou já com o meu objetivo traçado, eu tenho que entrar e fazer algo a mais. Porque o que eu já fiz lá atrás, a minha bagagem está aqui, minha malinha está ali, já tenho já, e o que eu preciso conquistar outras coisas para ajudar mais pessoas. Então, objetivo traçado e agora vamos em frente atrás desses objetivos para realizá-los. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a relação hoje, para que os pastores que estão nos acompanhando saibam, qual é a relação hoje de um conselho, a importância de uma unidade de pastores para se relacionar com a vida pública? Aonde que esses pastores entram, têm acesso? Qual a importância desse conselho como representante na vida pública? Aonde que eles chegam? Hoje, o conselho, a união nossa, a união fraternal, eles precisam estar presentes aconselhando, orando, participando, sugestionando ações no âmbito social, no âmbito familiar, no âmbito da saúde. Tudo isso a gente precisa participar. A gente não pode nos ausentar, porque esse convite dessa participação, desse colegiado, eu não digo só na questão dos cristãos em si, os católicos e outras religiões, eles já participam de uma outra forma, porque eles já criaram já esse ambiente, que é um ambiente de discussão, um ambiente de debate, um ambiente onde eles apresentam proposta. E falta isso para nós. Nós, na verdade, nós não temos esse ambiente. Nós temos um ambiente que a gente faz um mix de culto, um mix de palanque e a gente não tem um projeto apresentado dizendo, olha, eu acho que nessa questão social esse projeto seria importante. Na educacional, eu acho que a gente poderia fazer aqui fazer algumas participações nas escolas de palestra, experiência de vida. Isso tudo dá para se colocar, porém a gente não vê essa apresentação. Existe um momento específico para se colocar isso ou sempre vai levando aos vereadores, aos representantes públicos, ou ao prefeito da cidade? Ou tem aquele momento assim, ó, chegou a hora de a gente planejar, vamos colocar isso aqui agora, porque se não colocar, isso não vence, não vinga no nosso mandato? Todo ano tem a lei de diretriz orçamentária, né, LDO. Que a questão trata do recurso e finanças da cidade. E tem também sempre de 2 anos, outras demoram 4, outras demoram 10, que são outras leis e conselhos que precisam sempre se renovar. E aí uma das minhas sugestões, que eu sempre falava à época, mas tinha pouca aderência e participação, era de que também o meio cristão e evangélico tivesse participação nesses conselhos para dar a sua opinião, para que ele possa colocar também o posicionamento da nossa entidade, da nossa classe, com a opinião do que eles pensam da cidade, para aquele momento e como eles teriam uma sugestão para que isso funcionasse bem. E aí a gente precisa, eu costumo dizer que a gente precisa fazer uma separação nas nossas reuniões, sempre buscar auxiliar, aquilo que eu disse há um pouco atrás aqui. Tem que ter
o braço amigo da política, o braço amigo também da União Fraternal, para que a gente possa participar, não só das festas, não só dos movimentos, mas participar de decisões, e ajuda muito, muito. A gente vê, o Cury fala isso, o Emanuel fala isso, fala que algumas importantes decisões que eles tomaram em São José dos Campos, eles falaram que o finalmente foi quando eles tiveram ou a parte espiritual, oração com os pastores, ou reuniões onde eles deram sugestão para que pudesse melhorar ali aquele projeto ou aquela apresentação que aquele momento eles estavam fazendo. Então, de fato, a voz do povo acaba sendo levada em consideração. Porque, no caso, pastor, o senhor, os pastores, os nossos amigos que estão nos vendo, eles têm, no mínimo, o pastor muito ocupado, tem muita tarefa. No mínimo, 2 vezes por semana, ele tem um contato com um número expressivo de pessoas. As pessoas os procuram para falar não só de problema espiritual. As pessoas procuram para falar de problema social, do problema comunitário, do problema do convívio. E isso tudo, vocês estão muito mais sensíveis a essas reclamações, ou as sugestões, ou aos elogios, do que, às vezes, eu que estou lá na Câmara, ou o Cury que está lá na Prefeitura, ou o deputado que está lá em Brasília, ou que está em São Paulo, ou o governador, ou o presidente. E vocês estão muito mais sensíveis. Então, na verdade, não é que a gente deixa de ouvir a população, pelo contrário, a gente cria um caminho seguro, um canal seguro de comunicação, onde as pessoas, a gente vai estar ouvindo o que realmente tem acontecido na comunidade. Então, por isso que a importância de você se destacar líderes, porque falar, vou escutar todo mundo. Mentira, você não escuta 700 mil pessoas. É muito difícil. Você não escuta 700 mil pessoas. Tem que vir com as lideranças. Na igreja é assim, na igreja já tem os líderes de departamento que você chama, passa a visão, os líderes passam a visão para os outros, e aí a gente vai conseguindo ter o entendimento e o crescimento. Na vida pública também é a mesma coisa. Eu preciso escutar as entidades de classe, eu preciso escutar as entidades sociais, eu preciso escutar as igrejas, para que eu possa entregar para uma cidade com a qualidade de vida para todos. Então, vamos partir para essa questão dos projetos agora futuros, né? Nós temos uma dificuldade muito grande hoje, quanto igreja, quando nós vamos procurar um espaço para dependentes químicos. Geralmente, nós encontramos casas de recuperação de pessoas que têm uma boa vontade gigante de fazer um trabalho, mas não tem apoio, não tem recurso, não tem legalização. E é assim, um caos. Sendo que a igreja, eu acredito que é a que toma frente, né, nessa questão social desassistida, que são as drogas, recuperação de drogados. Como que o Estado poderia ajudar nessa questão? Porque aí é uma coisa que não ajuda só a igreja, ajuda todas as famílias, né? Verdade. Eu costumo dizer que a igreja é o maior meio de ressocialização que existe em uma cidade, num estado, num país. Porque quantas pessoas foram resgatadas, foram transformadas, que tiveram a vida mudada literalmente da água para o vinho, porque foi dada a elas uma oportunidade, foi dada a elas uma atenção, foi cuidado de pessoas, de um ser humano. Foi, na verdade, mostrado para ela que existe a possibilidade de uma mudança. Só que muitas dessas pessoas, elas precisam de um tratamento médico. Elas precisam passar por psiquiatras, elas precisam passar por um tratamento medicamentoso, elas precisam ser cuidadas. E aí o poder público tem que estar com a mão amiga, não tem estrutura para isso, essa é uma realidade. Não existe uma estrutura física, não existe uma estrutura técnica, não existe. Só que o poder público tem o que as igrejas não têm. Ele tem um recurso financeiro. E com esse recurso financeiro, ele consegue fazer convênios, ele consegue fazer parcerias para resgatar essas pessoas e dar para elas dignidade. Então, as pessoas elas não podem ser margeadas. O Cury costuma dizer sempre que aqueles que querem tratamento vão receber a nossa mão amiga, o nosso carinho, o nosso respeito e vamos procurar os parceiros, e ele está contando muito com as igrejas. Então, ele tem dito isso de bate-pronto, em várias reuniões que a gente tem andado, e mesmo que as que não são do nosso meio, ele tem falado. O que tem acontecido em São José nos últimos tempos, pegaram o pessoal lá de São Paulo, trouxeram aqui para São José dos Campos, iniciaram um tratamento, que trouxeram e largaram na praça levianamente, iniciaram um tratamento.
Só que esse tratamento é um tratamento de 15, 20 dias. E aí depois eles não oferecem a continuidade. Porque a continuidade, nesse período tão curto, ela não vai ser voluntária. A pessoa está num ambiente diferente da dela, está diferente do ambiente que ela é familiar. Um ambiente aí ela, não sei o que, eu vou embora. Não vai embora, fica na cidade. E aí você larga a margem, as pessoas vão lá, dão comida, dá um dinheiro, aquela coisa toda, a pessoa vai naquela vida comodismo que ela fica e a gente não consegue dar um tratamento melhor. Então, primeiro, aqueles que querem tratamento, vai ter o cuidado. E aí a gente tem esse auxílio importante das igrejas de fazer essa parceria com aqueles que querem pegar um estágio desse tratamento, que é o tratamento de cuidar, o tratamento de zelar, aí pegar os outros que já têm uma capacidade e principalmente uma estrutura para atender a parte psicológica, a parte psiquiatra, e o outro aquela que tem a condição de o tratamento da questão do dormitório, do cuidado. É porque são vários departamentos que se misturam, exatamente, né? Exatamente. Desde uma questão burocrática, de alvarás, de selos de... O que precisar flexibilizar e dentro da lei para regularização, para documentação, isso aí é um compromisso nosso que a gente vai fazer. O que não pode, o que acontece muito, aí agora vai uma crítica. Isso. Acontece muito. É importante muita gente reclama para as pessoas saberem o porquê que as coisas muitas vezes não fluem. Nada, o vereador não faz nada. Olha, para você ver, eu estou cuidando de tanta gente aqui e não sei o quê. Você fala, tá bom, então, consegui para vocês agora. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu consegui para você agora lá com o deputado, eu consegui com Brasília, com São Paulo, consegui o recurso e uma verba para a sua entidade. Só me manda a documentação. Mas documentação? Eu não tenho documentação. Tanto é... É porque tudo começa pela paixão, né? Aí o cara vai apaixonado, exatamente, aluga um lugar, exatamente, consegue uns patrocinadores, exatamente, consegue alguém que dê comida. Exatamente. E ele está fazendo o culto, mas não se lembra da parte burocrática. Exatamente. E aí o que eu percebo muito é que os pastores que estão envolvidos nisso, eles não têm noção de burocracia. Não tem noção. A primeira vez que eu tive contato com a burocracia, com o estatuto da nossa igreja aqui, foi em 2012, e eu que criei o estatuto da nossa igreja. Eu levei quase 6 meses para mim entender o que era o estatuto e fazer tudo de forma organizada, porque eu queria entender o processo. Tive que ir atrás do plano diretor da cidade, tive que me envolver em muita coisa, inclusive foi tema até da reunião do Carlinhos e tudo mais. Mas esse apoio jurídico, né, antes do financeiro, também não poderia ser dado pela prefeitura. A prefeitura não dá esse apoio jurídico. Vamos já que você tem um meio caminho andado, vamos consertar a base. Você está errado na base. Entendi. Né? Então, às vezes, eu sinto que a prefeitura não tem essa sensibilidade de pegar aqui, você não precisa de dinheiro, você precisa consertar primeiro uma documentação para você receber uma ajuda, uma verba. E isso é um problema estrutural, né? Como resolver isso? A prefeitura também pode dar esse tipo de auxílio? Pode e deve. E o Cury, eu estou falando do Cury porque é um candidato ao qual Sim. Eu acredito, no meu ponto de vista, é o que está mais preparado para governar São José. E as propostas deles vêm muito, mas muito assim, de acordo e principalmente na semelhança de como a gente pensa. Porque quando ele fala desse auxílio, desse braço amigo que precisa ajudar essas pessoas, ele fala também da parceria que ele quer fazer com as igrejas, seja ela católica, evangélica, ele quer fazer essa parceria. E também, sabendo da questão do problema da burocracia, ele abrir. Ele falou até esse dia que a gente poderia ter um auxílio ali do setor do PROCON, que poderia ajudar as entidades a fazer a regularização dos seus documentos. E aí a minha dificuldade, meu documento está tudo ok. A dificuldade é que eu não consigo uma casa ou eu não consigo um espaço na região urbana, região central, e por isso emperra na questão do zoneamento. Com isso a área rural tem dificuldade de documentação. Ele falou, não, isso aí nós temos que mudar. Isso é uma questão, se precisar, eu vou ter o Sheik lá na Câmara, vai ter eu aqui comprometido, nós vamos mudar para que vocês possam funcionar e, principalmente, que vocês possam abraçar essas pessoas que precisam. Porque o governo federal, eles têm um recurso que eles dispensam, não, eles investem cerca de R$ 1.600 a R$ 1.700 por aluno.
que ele chama essas pessoas que precisam de recuperação, por aluno. Eles têm uma dificuldade danada de encontrar no estado de São Paulo, em São José, então, de encontrar uma entidade regularizada, regulamentada, com a documentação em dia, para poder fazer esse repasse para ele cuidar dessas pessoas. Sim. Então, tanto é que em São José nós temos uma casa. De todas, uma que recebe e super lotada. Ela literalmente tem coisa que... tem muita... Até esse dia eu conversei com um pastor lá, ele falou, Sheik, tem alunos aqui que estão aqui por via liminar. Nossa. Já começaram a judicializar, porque sabe que aqui eu trato. E eu falei assim, meu problema não é receber, eu não tenho estrutura física mais para isso. Sim, tem um limite, ele falou assim, né? eu não tenho estrutura física, não tenho equipe técnica, eu não tenho, eu estou sobrecarregado, eu estou aqui com liminar. Ah, mas está reclamando que está ganhando, mas está ganhando 1.000, para mim não me importa mais o valor. A grande questão aqui é que a minha estrutura física. Então eu falei assim, eu estou aqui agora conversando com outros pastores, outras entidades e dando para eles aqui a orientação, o caminho das pedras, como eles devem fazer, porque tem muita gente que pode ser cuidada. Eu falei, eu tenho exemplo de a maioria das pessoas aqui, dos meus terapeutas, meu professor de educação física, agora um psicólogo que está lá, e falou assim, são pessoas que passaram por aqui, foram recuperadas. Então, o meu exemplo de trabalho aqui, para as pessoas que estão aqui, você está sendo cuidado por alguém. No dia até eu fui lá e eu sou mais coraçãozão de pedra, né? Eu sou muito de me emocionar, emotivo. E eu realmente fiquei muito feliz de ver pessoas que estão ali doando um período do seu tempo. Outras estão realmente trabalhando, enfermeiros, um psicólogo, terapeutas, professor de educação física, pessoas que saíram dali. Que chegaram ali, contando a história deles, que assim, chegaram lá sem esperança, chegaram lá sabendo que era a última porta, chegaram lá debilitados e ali encontraram algo que o recuperaram. Não foi só a parte medicamentosa, não foi a parte do tratamento, eles encontraram algo espiritual que preencheu o vazio que faltava para eles. Então, esse trabalho, a gente precisa, mas aí para acontecer tudo isso que a gente está falando, precisa ter um canal de voz. E esse canal de voz não pode ser só o vereador ou o prefeito. Porque nós estamos no dia a dia conversando com muitas pessoas, resolvendo muitos problemas, enxergando muitas soluções. Mas quando você tem um canal que você mantém um diálogo, que as pessoas se reúnem com a gente para poder ter uma conversa propositiva, ajuda muito, facilita muito. Você corta vários caminhos. Você tem um diálogo mais pragmático, mais direto, sem aquela enrolação. Sabe o que é? Olha, vou chegar amanhã depois, vamos receber. E é um compromisso do CURI, e é um compromisso meu, receber a diretoria da União Fraternal, de pastores e missionários, e falar qual a sugestão que vocês... Nós estamos com um problema assim, qual a sugestão que vocês nos dão nessa situação? Ou então você chega com um projeto. A gente tem um projeto social, tem um projeto de evangelização, a gente tem um projeto que a nossa comunidade, as pessoas a qual a gente tem o convívio, o diálogo, eles têm essa sugestão para entregar para vocês. Se depender de mim, eu vou chegar com os projetos, porque eu sou o homem dos projetos. Então, pronto. Vamos somar, vamos junto. Eu entendi que o problema é estrutural. Né? E a União Fraternal, ela tem essa intenção de trazer a base, a estrutura. Verdade. Trazer algo sólido para que as igrejas possam começar a crescer. Bom, a gente tem muitos talentos, né, nas igrejas, muita gente com desejo, assim, que já se colocou à disposição de se lançar a missão de cuidar, seja da saúde mental, que também é um problema que tem crescido grandemente. Muito. E o CURI... eu falo assim, eu acho que eu sou o candidato que estou fazendo mais propaganda para o CURI, mas é porque os projetos dele são projetos que, além de cuidar de pessoas, projetos pensando para frente. Eu estou me segurando aqui como eu estou como apresentador. Estou pensando, ele quer fazer o maior projeto de saúde mental do estado de São Paulo. E ele fala até do Brasil. Ele quer que São José, assim como tem seja uma Parque Tecnológico,
Assim como o parque tecnológico digital que ele vai criar, ele quer também que a questão da saúde mental, que envolve desde o berço, crianças com diagnóstico, precisa ser diagnosticado mais breve, mais rápido possível. Vai acontecer a questão do autismo, TDAH, a depressão, a ansiedade, os distúrbios mentais. Então, tudo isso, a questão do Alzheimer. Então, tudo isso é um projeto dele. É um projeto que ele falou, Sheik, você topa comigo a gente fazer essa parceria? Eu falei assim, claro que topo. Porque isso é cuidar de pessoas e dar para elas, mesmo numa situação extrema, de crise, de debilitação, a gente poder entregar para elas uma qualidade de vida. Sim. É o papel do poder público. E aí nisso ele fala que vai precisar muito de vocês. Muito das igrejas, muito dos pastores, muito da liderança. Porque no momento de acompanhamento, você junta o clínico com a parte espiritual. Porque a parte, quando o clínico se encaixa com a parte espiritual, dá uma estabilidade diferenciada. Então, o crescimento é outro, exatamente, né? Exatamente. Infelizmente, hoje a gente tem um psicólogo por escola e olhe lá. Olha lá. Quando um psicólogo não atende 2, 3 escolas, né? Olha lá, isso é verdade. Minha esposa está envolvida na área da pedagogia, é coordenadora pedagógica, e ela conta da realidade, a difícil realidade das escolas hoje em São José dos Campos, que tem sido cada vez mais banalizada, né? Então, eu espero que a gente possa, então, promover esse ambiente de crescimento, tanto nessas áreas. O Conselho de Pastores hoje, nós temos... Você tem noção quantos conselhos que nós temos hoje na cidade? Pastor, conselho, acho que nós temos 2, né? Um conselho que é o Conselho de Pastores, o tradicional, e a União Fraternal, que é o conselho aí que está despontando, né? Vocês estão andando por aí, as pessoas... Ei, Sheik, você está participando também? Tô lá apoiando, participando, sendo um braço ajudador para que a gente possa fazer juntar as nossas tribos e ter essa visão de reino de propósito. Sim, a nossa intenção é criar um ambiente digital, EAD, onde todos os pastores que estão envolvidos, né, eles possam retroalimentar de forma educacional, de forma propositiva, trazendo informação de qualidade, quem sabe advogados. Boa. E também tem uma área, eu acho muito importante isso, para preparar novos políticos. Exatamente. Olha que legal. A qualificação. Qualificar. Porque às vezes tem uma pessoa que é tão assim, tem o amor pela sociedade, tem um amor pela vida pública, e tá dentro da igreja achando que... será que se eu for pastor dá certo? Não, e Deus te chamou para ser um governador, né? E a facilidade que a igreja ela traz para nós, eu falo isso de experiência, porque você é forjado porque você tem que falar em público. Você é forjado porque você tem que ter um raciocínio muito rápido. Quando eu era criança, Assembleia de Deus, se você não bater bona, não tocar um instrumento de sopro ou de corda, você não foi da Assembleia. 97 você não foi da Assembleia de Deus. Eu acabei, fiz com o irmão Darcy, rapaz, saudoso irmão Darcy. Fiz sax, toquei sax. Olha, aí tocava só na companhia. Só feijando as notinhas, né? Só pra você. Nossa, você tocar na banda era um sonho. Nossa. Eu queria. A gente já sai da barriga da mãe, já com a música na cabeça, e você querer tocar na banda. E aí aquela coisa mais bonita. A gente já passa. Está acabando isso nas igrejas hoje, né? Esse dia, eu tava. Um pessoal, negócio de 7 de setembro, aquela coisa toda. E aí o pessoal nas ruas e tal, eu lembro dos desfiles que a gente tinha, a gente lembra dos desfiles que a gente tinha nos bairros, saía depois da escola dominical cantando os hinos, e os guerreiros se preparam. Uma fanfarra, a banda atrás. Pom. Aí a criançada ficava na festa, coisa muito boa. Então, a igreja prepara muita gente, Aí um lamento que eu tenho. Tem muita igreja que está perdendo isso também, de perder da preparação, de querer o pronto. Sim. Aí uma crítica que eu faço de uma maneira geral, com toda a liberdade, de querer o pronto. Eu já quero o Gilcinho porque o Gilcinho está pronto.
Legal se eu posso ter o pastor Gilcinho comigo, porque ele já está pronto. Mas eu vou preparar outras pessoas que estão para poder aprender com o pastor Gilcinho, para que amanhã a gente possa ter outros pontos, outros locais e utilizar essas pessoas preparando elas. É aquele seguinte ditado, né? Quem não planta tâmara, não come tâmara. É isso aí. A gente tem que plantar para que as próximas gerações... Eu falo que eu sinto falta, a minha geração sentiu falta de uma geração que foi preparada, mas que não preparou. Exatamente, pastor. Uau, essa é a tudo, dor da minha geração. A minha também. Eu tive que buscar, eu tive que correr atrás, eu tive que me reinventar, me misturar. Exatamente. De certa forma, eu vejo que isso foi bom para o crescimento da igreja, né? Foi. Deu uma visão interdenominacional, não aquela visão denominacional. A gente saiu um pouco das quatro paredes. Verdade. Mas é uma dor que a nossa geração sente. Da nossa geração sente. Isso aí. É uma realidade, sabia? É verdade. Eu sempre falo... A gente foi preparado, forjado. A gente teve que atravessar a rocha, literalmente, apertar do jeito que dava. Vinha aquela onda forte que podia ter o caldo grosso. Você ia pelo filete. O que a gente ali. mais ouviu é: vocês nunca serão como nós. Exatamente. Mas vocês nunca prepararam, pô. Exatamente. Né? E aí tá aí essa geração que tá rompendo. Deus está levantando jovens pastores, né, com uma visão muito ampla, muito aberta. Diferenciada, abençoados. E o senhor disse tudo aqui agora. São pessoas como nós que tiveram que se misturar. E aí tiveram que, de uma certa forma, despender um pouco desse tempo para poder separar e colher os bons frutos e com isso dar continuidade. É isso aí. Então, já estamos quase chegando no nosso final, tá? Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Adilson Benedito disse: meu vereador. As pessoas estão muito animadas, né, com a política. Eu nunca vi o pessoal tão animado politicamente. Verdade, professor. Eu achei que isso ia morrer depois dessa polarização. Achei. Mas não, o pessoal está muito engajado, as pessoas estão defendendo. Em São Paulo agora, então, está acontecendo aí essa guerra entre Marçal, Nunes e Boulos, né? Boulos. Ali tá um trio ali, parada dura mesmo. Ali em São Paulo pegou fogo, ninguém esperava. Ninguém esperava. Até os debates têm sido diferenciados. A audiência dos debates, como nunca antes na história de uma disputa municipal, está acontecendo porque virou um debate, São Paulo virou um debate nacional. Nacional. E que vai mudar toda a estrutura futuramente dos debates, assim, também das outras regiões. Também acho. A influência vai ser forte, né? A influência. Porque quando você tem uma referência que eleva a régua, a exigência que também aqui no município é que seja a mesma régua. Claro. Da qual você está enxergando. Então, acho que os políticos terão um bom trabalho para se preparar mais para as próximas aí. E hoje, Jair Messias Bolsonaro esteve aqui em São José dos Campos. Votar aí, confirma. Hoje o Bolsonaro esteve aí, foi uma passagem rápida, mas uma passagem necessária, porque o presidente Bolsonaro, ele, junto com o Eduardo Bolsonaro, eles veio junto com o deputado André do Prado, estava aí também, eles, na verdade, fizeram questão de passar aqui, não só para prestigiar o Cury, mas para reafirmar muitas coisas que existiam por aí, de que, porque o Bolsonaro e o Cury são brigados, não é a mesma coisa, o Bolsonaro falou mal do Cury lá atrás, o Cury falou mal do Bolsonaro, aquela conversa que um diz que o outro, o Cury votou contra alguns projetos do Bolsonaro, enfim. O Bolsonaro veio e botou uma pedra nisso tudo, desmistificou e demonstrou que evoluiu. Um grande líder evolui. Um grande líder não deixa de aprender. Um grande líder não deixa de aglutinar. E o Bolsonaro, como um grande líder, como ele demonstrou hoje aqui em São José dos Campos, reafirmando o seu compromisso com o Eduardo Cury, ele demonstra e fala: olha, gente, quem sabe lá atrás a gente deixou de ganhar a eleição porque a gente excluiu pessoas que poderiam estar junto. Com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas com propósitos iguais. Que era o propósito de não deixar a turma que entrou entrar. Então, essas pessoas a gente precisava juntar. E eu acho que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro têm uma grande responsabilidade nesse processo de aglutinar pessoas, juntar pessoas com pensamentos semelhantes, mas que divergem dos pensamentos da esquerda. Então, acho que ele tem essa missão nacional
de fazer essa junção, essa união de pessoas. Então, acho que isso está sendo bacana, está sendo legal. O Bolsonaro passou aí, depois ele foi para Taubaté e ia para terminar em Guaratinguetá. E aí a Michelle Bolsonaro está em Pinda. Ia ficar em Pinda, ia ver se dá uma passada em Cruzeiro, mas acho que ela deve ficar em Pinda e depois eles se encontravam em Guará. Tá apertada a agenda política, né? Tá chegando aí na reta final. Última semana. Ele passou em Guarulhos primeiro, né? Lá apoiando um outro candidato em Guarulhos. E aí veio atravessando e já acho que para dar uma consolidada já. E isso, eu acho que, do meu ponto de vista, ajudou muito o Cury. Porque o Cury, além do momento dele, é um momento muito estável. A gente viu que tem muita pesquisa aí falando um número ou outro, a gente faz acompanhamento diário e o Cury está muito estável. A gente não sabe se isso vai virar agora um voto útil, que o voto útil joseense gosta de um primeiro turno. Ele não gosta, o povo de São José não gosta do segundo turno. Então, eles gostam do primeiro turno. De primeiro. Eles gostam. Então, a gente acredita que sempre essa mudança acontece agora, de hoje em diante. Já é calculado. Hoje, na quinta-feira, temos o debate na TV Vanguarda. No debate da TV Vanguarda... E o Cury vai estar no debate? Vai estar no debate. Tá porque ele, a princípio, se posicionou a não ir nos debates, ele né? Ele não foi no debate da Band porque ele tinha acabado de tomar a decisão de ser candidato. Até então não estava formalizada a candidatura dele. E aí ele achou por bem que ele iria se preparar melhor para poder participar primeiro do programa, começar o programa eleitoral, apresentar suas propostas para depois ele ir para o debate. Agora, esse da Vanguarda, a gente fala que é o debate ali meio que decisivo, porque já na sexta sai a última pesquisa, que é a pesquisa da Vanguarda. E aí, na última pesquisa, eu falo que eu passei por isso. Eu cheguei na primeira pesquisa 20, na segunda 22. Aí, quando eu saí do debate da Vanguarda, que na da Band eu fui muito bem. Quando eu saí já voei. Aí quando pegou o da Record também bem e tal, quando pegou no da Vanguarda, eu já não fui tão bem. Porque eu estava muito cansado, muito abatido, muito, sabe, sem fôlego nenhum. E aí eu já saí na sexta-feira, isso também foi na quinta, na sexta-feira à noite, já saí 14%. Aí saí de 22 para 14%. Então, tipo assim, ali você vê que o ânimo, aí a população vega, bota tudo o voto pro voto útil. O candidato estiver na frente, ele vai lá e coloca, a gente não quer saber se negócio de disputa mais 2 turnos e tal, e vai tudo no voto útil. Então tem essa, como é que fala, essa leitura política que pode acontecer nessa semana. Semana é a semana de... Os estrategistas estão perdendo os cabelos e escrevendo, digitando muita coisa. Eu imagino. Bem, nós saímos aqui no Informe Vale, né? É isso mesmo? Já vi, vocês estão... Informe Vale. Informe Vale. Saímos uma matéria especial para vocês que vão aí receber o Informe Vale. Tem uma página inteirinha falando ali sobre o que é a União Fraternal de Pastores. Foi ligaram para mim pedindo, né? Propaganda, já está ficando conhecido já. E mandei um áudio. A única coisa que eu quero destacar aqui é que nós não temos a intenção de achar que existe algum pastor inexperiente, tá bom? Só corrigindo essa informação, que eu acho que é a informação que foi mais, assim, mal colocada. Todos nós acreditamos que todos os pastores têm a sua experiência, têm a sua bagagem, né, o seu acervo, e outros têm mais, outros têm menos, mas todos têm uma experiência. Verdade. E nós não estamos aqui para formar pastores inexperientes. Não, essa não é uma realidade. É a única correção que eu faço, né? O restante, você vai conseguir ver aí os nossos objetivos. Eu considero o pastor Shakespeare o nosso padrinho, né? Não, sou um cooperador. Um cooperador, porque nós começamos num café de pastores anunciando a nossa União Fraternal de Pastores, e foi muito bom. A gente teve um acesso muito grande e nós estamos aqui para somar com os pastores, né? Não fico em cima do muro, me posiciono, né? O Eduardo Cury é o meu prefeito, não temos voto de cabresto. Você é livre para votar em quem você quiser, mas você também tem o meu apoio, né? Tenho certeza que nós vamos representar São José dos Campos, Conselho de Pastores e toda a população com uma equipe cristã, uma equipe com valores que podem somar com a sociedade.
Tenho certeza disso. Queria que você deixasse, então, sua última mensagem aqui para todos os pastores que te ouvem, acesso, como acessá-lo, como ter esse canal aberto, porque você nunca parou, né? Mesmo não estando na vida política, você tem um QG ali que você atende pessoas. Eu fiquei abismado do tanto de gente, porque eu comecei a conhecer você a partir de aí, meandros de julho, né? Verdade. Na pré-campanha, vamos dizer assim. E eu comecei a perceber que você vai colher tudo que você plantou, né? Amém. É uma questão de recompensa. Deus libera e a gente colhe, né? Chegou o tempo da colheita. Amém. Deixe sua mensagem ao nosso público de pastores. Pastor José, primeiro agradecer ao senhor, muito obrigado, Deus continue te abençoando nessa sua visão, nessa sua ousadia e principalmente nesse seu carisma e humildade que o senhor tem, que nos cativa e sempre quer, falo isso para minha esposa, a gente sempre quer estar perto do senhor. O senhor, pastor Andes, pastor Laércio, a gente sempre quer estar perto. Se a gente tiver a oportunidade, a gente quer, porque é bacana, você ouve, você conversa, você tem um ambiente, principalmente uma amizade de liberdade, de você poder ouvir, você falar, e isso ajuda muito. Quem dera todo mundo tivesse a oportunidade de ter companheiros, amigos como vocês, como pessoas que Deus preparou para estar comigo nessa minha jornada. Então, mais uma vez, obrigado, meu nome da Sheila, minha esposa está aqui comigo, que Deus continue te abençoando muito, grandemente. E a você, pastor, muito obrigado também pelas orações, obrigado por abraçar essa visão da União Fraternal, a qual eu também abracei, sou um cooperador aqui para poder auxiliá-los. Como o pastor Gilcinho disse, eu tenho já um escritório há mais de 20 anos que atende pessoas, cuida de pessoas, ouve pessoas, recebe pessoas, e independente do período político ou do período eleitoral. Então, nós temos ali atendimento de advocacia, temos a questão psicológica, atendimento social, na área da saúde, a gente sempre procura auxiliar. Se a gente tiver alguma outra dificuldade, uma ou outra, a gente sempre procura achar os melhores caminhos para ajudar essas pessoas. Eu entendo isso como uma missão. Isso é uma missão que eu tenho, é um compromisso que eu tenho com Deus. Eu sei que Deus tem me honrado, porque esse compromisso é um compromisso que não depende da questão política. Tanto é que eu estava esses 8 anos fora e mesmo assim não deixei de realizar o meu trabalho em prol, em auxílio ao próximo, às pessoas. Então, quero agradecer a vocês por estar nos ouvindo e vendo agora nesse momento, e que São José dos Campos possa estar e continuar sendo guiada pela mão do nosso Senhor Jesus, e que você e sua família possam ser pessoas abençoadas, que Deus possa nos dar visão, possa nos dar sonho, e principalmente que a gente possa entender o propósito de Deus para a nossa vida. Pastor Gilcinho, obrigado. Maravilha. Então você que vai acessar aí o nosso Conselho de Pastores, nós já criamos canal no YouTube, já criamos no Instagram, já compramos domínio para colocar o nosso site no ar. Daqui a pouco você vai estar sendo bombardeado de boas informações, agregando valor à sua vida com Deus, o seu ministério. Nós vamos trazer muita gente boa. Acredito que o QG do Shakespeare vai passar aqui no podcast também, claro, para a gente ter conversas com advogados, conversas com assistente social, para saber sobre várias informações relevantes e poder estar contribuindo com você, pastor, que está fazendo parte dessa unidade. Você vai, quando você tiver acesso, você vai procurar ali as primeiras siglas, tá? ufplc.com.br, UFPLC. No YouTube você vai procurar @UFPLC e você já vai entrar no canal. Nós só não estamos transmitindo esse programa hoje pelo canal, porque o YouTube tem uma restrição e ele pede para que tenha 24 horas para fazer uma transmissão ao vivo. E como eu criei ontem à noite, demorou um pouquinho para a gente poder fazer essa transmissão, tá bom? E no Instagram é UFPLC_oficial, isso aí, porque já tinha um UFPLC lá, não sei da onde que saiu uma sigla tão difícil, mas sempre tem alguém que pega alguns nomes, mas _oficial, você vai seguir a gente no Instagram
Tenho certeza que você vai ter informação de qualidade. Deus abençoe vocês, um abraço, Deus abençoe Sheila, Deus abençoe Shakespeare por tudo. Amém. E tenho certeza rumo à vitória. Vamos lá, vamos voltar 22, aqui para 1, 2, 3. Vamos voltar aqui para agradecer, para que a gente possa Glória dar continuidade à nossa parceria e principalmente agradecendo, sendo grato a Deus pelos projetos que Deus tem colocado nas nossas mãos e confiado para que a gente possa desenvolvê-los. Amém. Muito